Cuidado que o mel que você está consumindo pode ser falso, pode ser pura água com açúcar, mel adulterado, enfim. Nesse episódio vamos abordar aí sobre a produção de mel, como é que é a questão da segurança alimentar da cadeia, vamos entender sobre as dinâmicas desse mercado e como funciona aí a cadeia produtiva da apicultura, da meliponicultura, enfim, da produção de mel. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de formação e comunicador por opção, trazendo para você o melhor do agronegócio no Brasil e no mundo, já que quando se trata de Brasil, né, meu filho? O agronegócio representa 1/3 do PIB, emprega 3 pessoas a cada 10, ou seja, a cada três pessoas que você conversa, uma está dentro do agronegócio. Vem com a gente que nós vamos abordar hoje sobre esse assunto, né? Que é a apicultura, a meliponicultura, sobre a produção de mel como um todo. Quero entender as diferenças aí da apicultura e da meliponicultura e quais são as variações dos produtos, se existe, quais são os usos das abelhas. Esse podcast está sensacional. Para isso, obviamente, a gente traz pessoas mais gabaritadas no assunto, com grandes conhecimentos nas respectivas áreas. Nossa convidada de hoje, ela é graduada em Medicina Veterinária pela UFG desde 2004, mestre em Higiene e Tecnologia de Alimentos e doutora em Saúde Animal, Tecnologia e Segurança de Alimentos desde 2019 também pela UFG. Também é diretora da Academia da Saúde, cursos e treinamentos, atua como consultora técnica e responsável técnica em indústrias de alimentos de origem animal e professora no curso de Medicina Veterinária na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC, desde 2019. Chega para cá, doutora Úrsula Nunes, professora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada pela chance de falar um pouquinho sobre o mel, né, sobre as abelhas. Nós que agradecemos. Ainda mais um assunto tão exótico, né? Que tem muita gente falando sobre esse assunto, né, professora? Na verdade, eu acho que está cada vez mais sendo comentado, falado. No ano passado, a gente teve um grande encontro da apicultura aqui no estado de Goiás. E eu acho que essa atividade, né, que é vista por alguns como hobby, por outros como principal atividade comercial, né, ela vem entrando em destaque. Né? E as abelhas, elas são os animais mais importantes que a gente tem no mundo hoje. Eu já ouvi falar que se tiver abelha no mundo, nós estamos lascados, né? Estamos lascados. Vai ter um trabalho para garantir produção de alimento. E que elas desempenham um papel importantíssimo, né, na polinização. Na polinização, na produção de tanto impacto na produção vegetal quanto na alimentação dos animais, né, manutenção da cadeia alimentar. Então elas são muito especiais. Muito especiais. Professora, então a senhora tem uma atuação aí mais na parte da indústria, né? Isso. Dentro da cadeia do mel. E aí eu queria entender, né, até para a gente explicar para o pessoal, a diferença de apicultura e meliponicultura. São animais diferentes, né? Quando a gente fala em apicultura, a gente está se referindo a um gênero específico que é o gênero Apis. E quando a gente fala em meliponicultura, a gente já inclui as nossas abelhas que são nativas do Brasil, que são as abelhas sem ferrão. A gente tem uma grande variedade de abelhas sem ferrão que são aqui do Brasil, que são nativas no Brasil. Tem inclusive pessoas que são colecionadoras dessas abelhas. Né? E em relação ao gênero Apis, elas foram trazidas para cá, elas não são brasileiras. Então, na medida que nós povoamos a América, povoamos o Brasil, né, os imigrantes trouxeram as abelhas de diferentes origens, e principalmente de origem europeia. Né? E aí, com o passar do tempo e com o surgimento de algumas doenças nessas abelhas, elas eram extremamente dóceis, mas em contrapartida elas eram mais frágeis do ponto de vista imunológico, menos resistentes. Então foram importadas abelhas da África, né? E essas abelhas que eram africanas, elas fugiram, enxamearam e acabaram cruzando com as abelhas europeias, criando hoje no Brasil que a gente tem a predominância de abelhas que são denominadas africanizadas, né? São essas que a gente mais conhece, mais vê, e elas se espalharam por todas as Américas. Né? Da América do Sul. Brasileirada.
E a brasileirada acabou que se espalhou até a América do Norte, né? Daqui ela se espalhou em todo o continente, mas elas não são originárias daqui. Mas elas têm um grande potencial de produção de mel, elas produzem muito mel, né? E elas acabam que são uma junção de características de abelhas europeias e abelhas africanas. Então a gente tem um equilíbrio ali entre essas duas variedades que foram trazidas para cá. Então deu uma heterose interessante. Deu uma mistura e no início, né, se a gente considera as abelhas africanas originais, elas eram extremamente reativas. Até hoje elas são, né, reativas a animais, a presença de pessoas. Só que hoje a gente chegou a um ponto de equilíbrio, né, não tão com um comportamento mais dócil como as europeias, mas não tão reativas como as africanas originais. E mesmo assim com alta produtividade, muito resistência a doenças, né? Só que sempre pensando em sanidade apícola, que novas doenças, novas ameaças, elas podem ser introduzidas no nosso país. Então, o controle, né, da produção, da criação dessas abelhas tem que ser feito. Então, se eu tenho movimentação de animais, eu posso ter introdução também de doenças, né? Então, por isso que a gente tem dentro do estado programas que são de sanidade que têm esse objetivo, né, de controlar, de diminuir a possibilidade de introdução e disseminação de pragas dentro do nosso estado, né? Então, a gente tem pragas que não existiam há alguns anos já sendo encontradas em várias regiões do Brasil. Tem algumas ameaças para a atividade agrícola. Eu acho que faz parte da vida como um todo, né? Vira e mexe aparece uma doença diferente. Sempre. Por isso que é importante a vigilância, né? Vigilância, o controle da movimentação de animais. Lembrando que as abelhas são animais, a movimentação delas também é controlada. O registro tem que ser feito. Tem que tirar GTA também para transportar? Tem que ter registro. Verdade. Tem que fazer registro de tudo. O estabelecimento ele tem que ter controle de quantas colmeias, quantas rainhas ele tem. Isso é importante até para que a gente possa ter rastreabilidade do nosso produto, né? De onde que veio essa matéria-prima? É muito importante. É um dos pontos mais importantes quando a gente pensa na produção de mel dentro da indústria. Então, todos os fornecedores eles têm que passar por um processo de homologação, né? Onde a gente tem certeza de onde que esse mel veio, né? Quantas abelhas produziram aquele mel, se teve mistura de mel de regiões que são diferentes e se aqueles documentos, eles realmente condizem com a realidade, se aquelas abelhas realmente existem, como que são as condições de extração do mel antes do envio para dentro da indústria, isso tudo impacta com a segurança desse alimento, né? E com a sustentabilidade da apicultura, né? Isso é muito importante, porque às vezes o pequeno produtor ele não entende, né? Porque tantas exigências, mas cada exigência cada base legal ela tem uma justificativa e normalmente é para garantir a segurança e a sustentabilidade da atividade. Até porque é um alimento, né? E a gente vai se alimentar, então tem que ter procedência. Tem risco também, então assim, pelo mel ele ter características microbiológicas de baixo risco, né? Não é um alimento tão perecível como carne, como o leite, né, como os derivados carnes, como os ovos. Então as pessoas elas têm essa ideia de que o mel ele é eterno, né? Mas a gente tem outros perigos que podem estar envolvidos. É mesmo, né? Que ele não tem período de validade, né? A gente tem uma data que tem que ser impressa nos rótulos. A indústria ela tem que determinar ali um prazo de validade de 2 anos, em média 2 anos, desde o invase até o consumo. Mas ele não é um produto que vai perder as suas características com uma velocidade tão rápida como os outros. A indústria ela não pode vender um mel vencido, mas o consumidor, uma vez que ele levou esse produto para casa, ele pode garantir a estabilidade dele por um longo período de tempo, desde que ele proteja esse mel da umidade, do calor, mantenha recipientes que são adequados. Pode pôr na geladeira? Olha, a geladeira ela vai acelerar o processo de cristalização do mel. Não é todo mundo que gosta de mel cristalizado, né? E existe aquela lenda de que o mel, se ele cristaliza, ele é falso, coisa que não é verdadeira, né? O mel, ele tem uma alta concentração de frutose e glicose. Então, se ele tiver uma umidade baixa ou uma temperatura de armazenamento muito baixa, ele vai cristalizar normalmente. E qual que é o problema dele cristalizar? O problema é o que a gente faz com o mel cristalizado. Se a gente superaquece esse mel para descristalizado, a gente pode provocar a produção de substâncias que são indesejadas, né? Destruir algumas enzimas que estão presentes no mel e a gente pode induzir a produção de substâncias que têm um potencial tóxico em altas concentrações. Qual substância que é? Chama HMF.
né? A Aí, substância, isso. É uma das substâncias que a gente monitora dentro da indústria. É hidroximetilfurfural. A substância, ela sinaliza para nós se aquele mel ele foi superaquecido ou se ele recebeu adição de substâncias no seu processo de produção, o que caracterizaria fraude, né? Nada pode ser adicionado ao mel durante o processo de fabricação. professora, por ser rico em glicose, né, o mel, então, e aí ele tem essa durabilidade, essa estabilidade muito grande, e não tem bactéria, né? Você não desenvolve bactéria. Não, porque a atividade de água dele é baixa, a umidade é baixa, a quantidade de água livre é baixa. Então, a umidade do mel hoje tem limite superior de 20%. Mas em Goiás, por exemplo, a nossa umidade, ela tá ali por volta de 15%, né? Bem 15, baixo. 16, ela é bem baixa. A quantidade de água, o teor de umidade é muito baixo. Só que se eu armazeno esse mel de forma inadequada, ou se eu permito que esse mel ele receba água, né, durante seu armazenamento, essa umidade ela pode ultrapassar esse valor. Isso favorece a fermentação, né? E existem alguns fungos que também conseguem se desenvolver naquele limite de umidade ali de 20, 21%, o que promove a fermentação desse mel. Então, o mel ele pode fermentar em condições onde o nível de contaminação dele é muito alto, né? Imagina que o processo de obtenção dele não foi higiênico. Então, ele tem um teor, uma carga microbiana muito alta, incluindo essas leveduras, esses bolores que são capazes de crescer em valores de atividade de água mais baixos, né? Só você pensar, por exemplo, quando a gente armazena roupa, sapato em casa, quem consegue crescer onde ninguém normalmente cresce são bolores e leveduras. Então, o meu, mesmo com essa umidade muito baixa, dependendo do nível de contaminação, pode ocorrer esse crescimento desses micro-organismos. Pela legislação, a gente não faz monitoramento microbiológico do mel, a gente não faz análise microbiológica. Porém, a gente sempre monitora a acidez do mel e a umidade, os teores de acidez e de umidade, né? Então, umidade mais alta ou uma contaminação microbiana muito alta, os dois, pode favorecer essa fermentação. Aí a acidez dele aumenta, né? E isso pode provocar alterações nas características sensoriais do mel, sem falar que a gente não sabe o que cresceu ali, né? Teve crescimento microbiano. E como ele tem a glicose e a frutose, nessa fermentação a gente tem produção de compostos que vão gerar aquele sabor característico de fruta, quando inicia um processo de putrefação, tipo um suco de laranja que foi feito com a laranja passada, né, daquele cheiro, aquele sabor estranho, o que não é o normal do mel, né? Então, o mel que apresenta indícios de fermentação, produção de gás, alteração de sabor no aroma, não é um mel que é próprio para consumo humano, ele não pode ser usado para venda direta para o consumidor, né, por conta dessas alterações das suas características. Então, para o mel, a gente tem um regulamento técnico de identidade e qualidade, que estabelece, né, os principais parâmetros de qualidade que o mel realmente tem que ter. Então, dentro da indústria, a gente monitora esses parâmetros e os órgãos de fiscalização, eles também monitoram através das análises que são feitas, né, tanto dentro da indústria quanto no mercado varejista. Só que para isso acontecer tem que ter esse encontro, né, entre o produto que está sendo produzido, vendido e a fiscalização, coisa que nem sempre acontece, né, a gente não tem fiscalização suficiente. Por isso que a gente encontra tanto em vários pontos de venda, empórios, feira livre, né, venda de mel que não poderia estar sendo comercializado, né, ele não é um mel que passou por uma inspeção, né, ele não foi fiscalizado, ele não foi produzido por uma indústria que é registrada nos órgãos de fiscalização, então a gente não tem garantia nenhuma de que ele atenda esse regulamento técnico de identidade e qualidade. Isso é um grande problema que a gente tem hoje. E gera uma competição que é desleal, né, entre quem está querendo trabalhar da forma adequada, pagando imposto, pagando funcionário, fazendo controle de pragas dentro da indústria, pagando a documentação, pagando as análises, que não são baratas, e quem vende um mel de forma informal, o custo de produção acaba sendo bem menor. Pode ser um mel verdadeiro? Pode ser um mel verdadeiro, pode ser um mel de boa qualidade. Porém, eu não tenho ninguém que me garanta que isso realmente é verdade, porque eu não tenho um selo de inspeção, né? Pois é, e aí já pegando esse gancho, né, professora, da questão do mel. Tem algum jeito de quando você for comprar esse mel, você testar para saber se é um mel de verdade ou se é um mel falso? Em casa, com os testes são caseiros, a gente não tem certeza de que o mel, ele não é falso.
né? A gente consegue detectar só as adulterações são grosseiras, né? Mas existem algumas alterações que são mais sofisticadas, onde a composição química é muito semelhante do mel, apesar de não ser mel. E aí só com os exames laboratoriais para a gente detectar. O gosto, o cheiro, a cor. Às vezes é exatamente igual, né? Às vezes eu não tenho um mel totalmente falso, às vezes eu tenho adição de substâncias para melhorar o rendimento. Então é uma grande variedade de fraudes diferentes e as formas que a gente tem para detectar essas fraudes só no laboratório, tá? Mas as fraudes mais grosseiras, a gente consegue, por exemplo, detectar pelo teste do Lugol, que eu acho que vocês já devem ter visto, é um teste Lugol? do Lugol, que é o iodo. Ah, o iodo. Isso, dependendo do tipo de aditivo, da substância que foi adicionada no mel, quando você adiciona o iodo, ele muda de cor, ele fica roxo, fica escuro, né? Pão, né? É tipo aquele teste do pão, quando a gente põe iodo, ele fica preto, né? Então ele detecta a presença de amido, adição de amido, para melhorar o rendimento. Mas a gente tem que pensar que o mel que foi adulterado, a gente não sabe nada a respeito do que foi adicionado ali. Então tem corante, tem aromas, qualquer coisa. Pode ter listricnina, pode ter veneno. Pode ter qualquer coisa, a gente não tem certeza porque não tem ninguém monitorando, né? É aquela questão que a gente já conversou, que às vezes a indústria, mesmo ela sendo fiscalizada, ela pode adotar práticas que são ilícitas. Adulteração. Ela pode estar envolvida nesse processo, né? Ninguém é santo. Porém, se essa indústria ela tem um responsável técnico, que é realmente um responsável técnico, é idôneo, essa possibilidade ela diminui drasticamente, né? Então, dentro da indústria hoje, no Brasil, a gente tem a obrigatoriedade para produto de origem animal da existência de um responsável técnico, que é um profissional habilitado, que, entre outras coisas, ele é responsável por monitorar se aquela indústria realmente atende às questões que são legais. Perfeito. Né? Professora, e a senhora estava falando aqui, né, antes da gente ir, no aquecimento aqui, antes da gravação, que tem até uma organização criminosa. Tem várias, na verdade. Crime organizado. Crime organizado, em volta isso. da cadeia do mel. Não só do mel, mas a gente pensar leite, né, carne, a gente tem essas organizações. A gente tem, por exemplo, o pequeno produtor que produz o mel de forma artesanal. E ele não tem, às vezes, condição financeira de comprar equipamentos, de montar uma estrutura para legalizar o negócio. Esse é um perfil. Tem um outro perfil que é o que nos preocupa, que são essas organizações, né, criminosas, que elas conseguem produzir mel falso ou adulterado em larga escala, invasa, embala, produz rótulo, em alguns casos falsifica selos de inspeção e tem uma rede de distribuição, né? Então a gente encontra em uma empresa, então tem telefone falso, endereço falso, selo de CIF falso, tudo falso, ou selo de inspeção estadual. Às vezes eles chegam a copiar rótulos de empresas que existem no mercado, que são registrados, né? Então, da mesma forma que a gente tem falsificação de vários produtos, o mel também é um dos mais falsificados. É muito difícil. A gente tem relatos das próprias empresas denunciando pontos de venda de produtos que não são dela. Falando, esse produto não é meu. Então, dentro das indústrias, a gente tem, né, controle de tudo que é produzido. A gente tem rastreabilidade de tudo, né, pelos lotes, todo o registro de produção. Então, a empresa, ela sabe, justamente por essas informações, se aquele produto é dela ou não. E que ele é genuíno. Que ele é genuíno ou não, isso. Então, tem toda a rastreabilidade. Tem toda a rastreabilidade da cadeia. Qual é a espécie? De onde, qual foi o fornecedor que produziu aquele mel, quais foram as análises que foram feitas. Então, a empresa, ela também tem esse registro que gera segurança para ela também e para o consumidor. Mas o consumidor, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que procurar, na hora de comprar o seu alimento, essas informações, né? Comprar de locais que são idôneos. E não culpabilizando ou condenando os pequenos produtores. Lógico, não. Nós estamos falando de criminoso. Isso é outra história. Então, a gente tem essa produção artesanal em pequena escala e hoje, dentro do estado de Goiás, a gente tem, inclusive, um edital aberto, né, da Secretaria do Estado de Pecuária e Agricultura e Abastecimento, que é justamente com foco no pequeno produtor, pequenas agroindústrias, que queiram participar desse programa. Está aberto até o dia 7 de fevereiro, inclusive, viu, gente? Se quem tiver interesse. Então, eles têm ali todo um suporte técnico junto ao o Senai, né? E eles vão receber um selo ali de alimento confiável. E
Então, tem esses estímulos, esses fomentos para os pequenos produtores, né? Tem modelos de agricultura familiar, onde o registro ele pode ser feito de uma forma mais fácil, né? Então, hoje, cada vez mais, esse acesso a uma condição onde esses alimentos eles podem ser produzidos e comercializados da forma adequada, né? Dentro da legislação adequada. Isso, a Emater Goiás também tem uma iniciativa que é o Programa Goiás Social, não sei se a senhora já ouviu falar. Não. Que o produtor, assim, são várias frentes, Várias né? áreas. De várias áreas, múltiplas áreas. Como é que é o programa? Por exemplo, o produtor mora lá em Guapó, lá em Rio Verde, qualquer cidade tem um escritório local da Emater. Aí ele vai lá, se cadastra, que ele tem intenção de participar do programa, e aí eles juntam uma turma lá de 20, 30 pessoas, e eles dão um curso, por exemplo, de apicultura, ou até de processamento de alimentos de origem animal. No final do curso, o produtor recebe um certificado que participou do curso, e ele recebe um cartão com R$5.000 de crédito para ele começar a atividade. E isso é muito interessante. E é a fundo perdido, assim, ele não precisa devolver o dinheiro. Mas ele tem que provar que ele investiu com aquela atividade. Então, por exemplo, de apicultura que eu já vi lá, muito legal, porque com R$5.000 dá para começar tranquilo, né? Dá para comprar já os equipamentos, as caixas, o material de construção. Rainha, né? E tem... Esse dia, professor, eu vi, tem no Mercado Livre, o povo vendendo rainha. Esse é um problemaço, né? O pessoal da sanidade apícola do estado de Goiás nem dorme à noite. Porque tem esse trânsito de animais, a pessoa manda a abelha de um estado para o outro pelos correios. Como que chega isso, gente? Chega pelos correios, manda lá num pacotinho do Mercado Livre mesmo, pela transportadora. No furinho? Tem as caixinhas com furinho, manda a abelha. E ela não morre não, gente? Não, ela resiste. O problema é o seguinte, e se ela tiver uma doença? Se ela vier de um estado que tem a ocorrência de uma doença que não tem aqui? Não, eu vi lá, eu vou te mostrar. É um tráfico de abelha. R$1.000, R$2.000. Porque não pode ser feito dessa forma. Uma abelha. Tem. É por conta da genética, né? E chega a valer isso tudo? Vale muito. Porque a produção do mel está muito ligado à qualidade da rainha, né? E essa qualidade da rainha é determinada por fatores genéticos. Então, eles fazem esse estudo mesmo genético, essa seleção de animais. Eu não sou apicultora, mas eu tenho muita proximidade com a apicultura. Gigantesco, né? Mas é muito interessante, é uma área muito interessante, tanto da apicultura como meliponicultura, né? Isso é muito interessante e as pessoas envolvidas são muito legais, a maioria muito legal, é uma área de atuação muito interessante. Eu trabalho numa indústria onde os meus patrões, né, os donos da indústria, eles são apicultores assim, há muitos anos, há 30 anos, e apaixonados por apicultura, há 2 anos já. Nessa empresa. É uma das mais antigas aqui do estado de Goiás. Você pode falar o nome? Posso sim, a Casa do Apicultor. Casa do Apicultor, depois a gente manda um boleto lá do... Pode mandar um boleto para ele, do Merchan. Mas assim, é maravilhoso trabalhar com eles. É um casal, os dois chamam Alcione. Os dois chamam Alcione? Os dois chamam Alcione, eles têm uma propriedade rural em Senador Cândido, eles são apicultores e aí eles têm indústria deles, né? Então, assim, é uma indústria, é uma produção que tem uma tradição já dentro do estado de Goiás. E, por outro lado, a gente tem outras empresas que estão entrando na produção do mel agora, né? São recentes na produção do mel. Então, tem vários perfis diferentes de empresas. E em todas que eu já trabalhei até hoje, todas elas comprometidas com a qualidade. Coisa que em indústria de alimentos, né, como responsável técnica, a gente já tem dificuldade para trabalhar em algumas áreas. E no mel eu sempre fui muito, muito bem recebida. Então, eu trabalho com alimentos desde que eu entrei na faculdade. Eu fui estagiário do Centro de Pesquisa em Alimentos e trabalhava com carne, né, na graduação, no mestrado, no doutorado eu trabalhei com ovos e recentemente comecei a trabalhar com mel. Mas a segurança que eu tenho para trabalhar com mel hoje em relação às empresas, eu não encontrei nas outras áreas. Eu faço propaganda de mel mesmo. E a senhora formou na UFG, né? Formei na UFG, fiz o meu mestrado com bactérias deteriorantes de carne, quando eu fiz mestrado há muito tempo atrás. E aí eu me tornei professora, trabalhei um tempo em uma empresa de produção de carne, voltei para Goiás para trabalhar como professora. E trabalho como professora desde 2008, né? E em 2021 eu voltei a trabalhar com alimentos de forma específica lá na PUC, na Pontifícia, Universidade Católica de Goiás. E
comecei a ministrar dentro da minha disciplina essa parte específica de mel, né? Então não era uma coisa que eu estava envolvida antes. Você dá aula de mel para veterinário? Mel para Que, veterinário. na verdade, é a parte de segurança alimentar. É a parte de inspeção, tecnologia, processamento. E lá a gente tem uma disciplina de apicultura também. Não sou eu que ministro, porque eu não sou apicultura, é um outro professor. Mas é muito importante que a gente destaque, né, a participação do veterinário na produção de alimentos de origem animal. Então, a gente tem disciplinas específicas com carga horária pesada dentro do curso de medicina veterinária, né? Porque a gente pensa que talvez seria coisa mais de agronomia, né? Por causa de Isso, ou então, sei lá, pensa que é coisa da engenharia de alimentos, nutrição. Lá na UFG tem um laboratório famoso lá, né, de processamento de alimentos ali. Tem, eu trabalhei lá há muitos anos. Aquele dentro da escola de agronomia? Não, de veterinária. Tem centro de pesquisa em alimentos e na agronomia tem um agora para mel. Também. Eu sei que o lado da UFG era para queijo. Isso, é. Aí tinha também uma moega de café. De café. Não, esse é o da agronomia. Esse eu não conhecia a estrutura. Aí eu lembro que tinha um professor lá, que eu formei lá, né, também, na agronomia. Aí tinha um professor Márcio, só que ele era da parte de produção de aguardente, eu acho que ele fez estágio comigo lá no CPA quando ele era da graduação, se for o Márcio que eu tô pensando. Márcio Calegari? Não, então não é esse não. Mas são áreas de atuação Nossa, dentro da agronomia, da engenharia de alimentos, da veterinária, que são muito vastas, né? E aí hoje eu trabalho com mel. E hoje a senhora atende mais de uma indústria? Mais de uma indústria. Hoje eu trabalho com 3, sou consultora de 3 empresas de mel. Presto consultoria também para outras, mas não como responsável técnica. Né? Então hoje trabalho com essas 3, e uma é super famosa, mas não na área de mel, mas conservas, que é Imperador, é um dos meus clientes, eles são gigantes, e a mesma... Palmito, azeitona, gueroba... E é uma empresa familiar, e é fantástica a organização deles. Eles são daqui de Goiás? Eles são, acho que eles não são originalmente daqui, se não me engano eles são de Minas, eu não sei muito bem a origem. Eles não são irmãos, que montaram a empresa aqui no estado de Goiás, mas é uma empresa maravilhosa também, do ponto de vista de... Não, e a atuação deles é nacional. Até internacional. Isso. Lá eles têm o selo CISB, né? Eles são sim inspeção estadual, mas eles têm o selo CISB, que há já alguns anos, que permite que eles vendam mel em todo o território brasileiro. E falando em conserva, né, é um mercado, acho que muito mais regulado, né, por causa de botulismo. Isso, E tem os perigos químicos também, os aditivos químicos. Se não for um negócio muito bem feito. Envolve risco. Aí, mais uma vez, né, a certeza do consumidor tem que ter na hora de escolher as marcas que ele vai consumir. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, a diferença entre uma abelha rainha e uma operária dentro de uma colmeia. A diferença é a alimentação que ela recebeu quando ela era uma larva. Né? Então a gente tem que estar pensando nisso. Uma operária é possível ela virar rainha? Não. Depois que ela eclodiu, não. Mas a rainha, quando ela vai envelhecendo, ela sinaliza para a colmeia, para as operárias, a necessidade de ter uma nova rainha. É mesmo? E aí ela muda a alimentação. Depende muito, né, da genética dessas abelhas, né? 4 anos, em média. Eu não sou especialista em abelhas, se eu ficar falando bobeira, mas assim, o importante é que elas vivem muito mais do que as operárias por conta do tipo de alimentação que elas recebem. É o que? Mais pobre? A geleia real. A geleia real. A geleia real. Que é um outro produto apícola que também pode ser... É mágica, é a geleia real. Então, só para a gente ter sempre essa certeza de que as coisas que a gente ingere, os alimentos que a gente ingere, têm um impacto na nossa qualidade de vida, na nossa longevidade, na ocorrência de doenças. Só para fazer esse paralelo, né? Na hora que a gente vai no supermercado, a gente pode escolher o que a gente vai levar para casa para consumir, né? E isso vai impactar na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Por isso que é tão importante buscar alimentos que são de qualidade. Por exemplo, a substituição de açúcar pelo mel, né? Os dois são alimentos energéticos, eles têm um alto teor de açúcar. Então, para diabético, o consumo ele tem que ser restrito. Perfeito. Não é porque é mel que eu posso consumir. É porque é natural. Então, eu posso dar mel para criança porque ele é natural. O mel, ele não passa por um processamento térmico que garante a eliminação de esporo de Clostridium botulino. Então, crianças muito pequenas, né, menos de 1 ano de idade, não tem microbioma intestinal formado.
Então, para elas, o mel não é alimento seguro. Tem que ter um aviso lá, de acordo com uma exigência da Anvisa, no rótulo do mel. Então, tem algumas questões que a gente tem que estar atento, né, em relação ao mel. Mas, comparando o açúcar comercial com o mel ele é um alimento que é biologicamente ativo. Ele tem carboidrato, ele tem energia, mas ele tem outros compostos, né, que tem atividade anti-inflamatória, antioxidante. Então, dá para a gente consumir fontes de açúcar, nesse caso, glicose e a frutose. Só que nesse consumo eu posso receber outros benefícios, né, pela presença desses compostos bioativos que estão presentes no mel, mas tem que ser mel de verdade, senão ele não vai ter nada, né? Perfeito. Professora, e a senhora que está aí à frente da carreira acadêmica também aí, né, como docente, e está no mercado também ao mesmo tempo, né, nesses paralelos aí, como é que está o mercado de trabalho para aquele veterinário, para aquele profissional do agro que quer ir para essa área de segurança alimentar? Eu falo pela minha experiência, né? Eu sempre trabalhei com alimento, desde que eu me formei, eu nunca fiquei desempregada, nem um dia. Eu sempre recebi propostas de emprego, mas eu nem sei dizer o tanto de tempo que eu dediquei a estudo. Então, estudo muito, né? Tem que estar sempre atualizada em relação ao que está acontecendo dentro da veterinária, dentro da área que você escolheu atuar. E sempre tendo certeza do seu valor como profissional, porque vão aparecer propostas ruins, mas tem que ter um pouco de paciência, né? Tenha paciência que as ofertas boas, elas vão aparecer, as empresas boas, elas existem lugares que vão pagar um valor que é horrível, considerando, né, atividade profissional, e isso, mas você tem que ter essa segurança, falando, eu sei o meu valor, eu não vou aceitar essa proposta. O preço protege, né, a gente. Sim, isso é muito importante. Então, profissões onde a gente tem muitos profissionais sendo inscritos anualmente, né, a gente tem formação de um grande número de veterinários, isso é muito importante para a manutenção do valor que a gente tem dentro da sociedade como médicos veterinários. Né? E sempre inovar. Eu não trabalhava como RT, eu achei que eu sempre ia trabalhar como professora, que eu ia morrer dentro da sala de aula. Mas a senhora gosta de dar aula? Eu adoro dar aula. Né? Meu grande amor é trabalhar com a docência. Né? E eu gosto muito do contato com os alunos, gosto muito do poder transformador que a educação tem na vida dos alunos, e as coisas que a gente consegue passar, e tudo que a gente consegue receber desses alunos dentro do ambiente de sala de aula. Mas hoje eu trabalho dentro da indústria de alimentos e eu fico muito feliz, muito orgulhosa em poder ajudar essas empresas. Às vezes a empresa ela tem um problema que se arrasta há anos, que assim, faz os funcionários perderem as noites de sono, e aí você consegue estudar o problema e sugerir mudanças e soluções, resolve o problema daquela empresa. Né? Então isso é muito bom, é muito gratificante. E dentro da área de produção de mel hoje eu tenho essa vivência. Né? É muito bom. Então, ter paciência, o que eu posso dizer, né? Ter paciência, porque a gente fica desesperado para arrumar emprego. Ai, meu Deus, eu não posso ficar desempregado. Mas, e certeza da sua qualidade como profissional. Só que essa certeza você só vai ter se durante a sua graduação você investir o tempo, dedicação, com o estudo, com os estágios. Eu sempre fiz estágio, né? Eu estagiava na hora do almoço. Dia de prova, véspera de prova, ir para o laboratório. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Tanto com a dedicação com os estudos, para passar de período, para tirar boas notas, mas também para ter uma vivência profissional, né? Senão fica muito distante do que o mercado deseja. E para quem escolheu a medicina veterinária e fala que gosta mais de bicho do que gente, eu sinto informá-los que vocês vão precisar conviver com pessoas. Então, invistam nessa área também, né? Nesse desenvolvimento. Fala, não, mas eu não tenho muita afinidade, sou tímida. Isso é uma coisa que você consegue desenvolver, uma habilidade que você desenvolve, né? Você, por exemplo, engenheiro agrônomo e se tornou um excelente comunicador. Aí eu tinha pavor de fazer apresentação em público, eu virei professora. Eu falei, gente, como que eu tô fazendo aqui nessa sala de aula? O que aconteceu? Qual foi a sequência de escolhas que eu tomei para estar numa sala de aula com 60 alunos? E isso é muito interessante, como que a vida vai levando a gente por caminhos que a gente não esperava inicialmente. Eu sempre fui louca com animais. A minha mãe, meu pai que o digam, né? Piscava, eu já estava trazendo um bicho novo para dentro de casa, escondido. Até hoje eu faço isso com eles. Eles moram em casa, eu moro em apartamento.
Se eles bobearem, eu começo a levar uns visitantes lá, uns moradores temporários. E quando eu fui fazer meu primeiro estágio, no primeiro ano de faculdade, eu desenvolvi uma alergia a cachorro. Nossa. Uma mega alergia. E eu tenho alergia até hoje. Minha esposa tem isso. Muita alergia. Nossa, eu choro, dificuldade respiratória, é o caos. E aí isso me abriu os olhos para as outras áreas de atuação dentro da medicina veterinária. Então, eu estudei muito clínica de pequenos animais, clínica de grandes animais, mas fui parar dentro do laboratório de alimentos. E lá eu me senti à vontade, me senti segura. Na época, o laboratório ele era de pesquisa, né? Quem era chefe desse laboratório na época era a professora Albenones, que é aposentada pela Universidade Federal de Goiás, e a professora Yolanda. A professora Yolanda, ela trabalhou com microbiologia de alimentos, biologia molecular. Então, um laboratório dentro da UFG que tinha muita verba, era muito dinheiro para pesquisa. E foi um laboratório nesse período que conseguiu resolver problemas de indústrias nível nacional. Então, a gente passou à frente de Unesp, de USP na resolução desses problemas. Então, é muito bom trabalhar com pesquisa, é muito bom viver uma situação onde os pesquisadores eles realmente conseguem resolver problemas que são reais, né? Nessa época foi dentro da indústria carne, a gente tinha uma bactéria, a gente tem ela até hoje, que deteriorava a carne embalada a vácuo refrigerada. Então, assim, era uma bactéria péssima. É uma bactéria que ela não gosta de oxigênio, ela é anaeróbica. Então, quando você embalava a vácuo, ficava perfeito para ela. E ela gostava de frio. Ela é escrotrófica. Então, você pegava a carne, embalava a vácuo, colocava na câmara fria, era a hora dela de brilhar, de trabalhar. Então, foi um problemão na época. E essa equipe nesse laboratório conseguiu descobrir o que estava provocando esse problema. E junto com a indústria, junto com a iniciativa privada, foi feita a adoção de medidas corretivas e o problema foi controlado. Era um problema que teve um impacto na época econômico muito grande, né? Porque a exportação. Eles exportavam a carne embalada a vácuo e ela deteriorava mesmo no caminho, chegava lá. No caminho, chegava lá podre e as embalagens distendidas e ninguém sabia o que era aquilo, porque não tinha abuso de temperatura. E aí, a partir da pesquisa, a gente conseguiu descobrir o que era e as empresas começaram a controlar e monitorar a presença do micro-organismo. Então, às vezes a gente fala, a pesquisa no Brasil, dinheiro jogado fora, quem tá pesquisando coisa ignorância pura. Fora da curva, não resolve nada, mas tem muita pesquisa que é aplicada e é fantástica. Eu fiz o doutorado na UFG, mas o meu experimento foi feito na Embrapa de Concórdia, né, em Santa Catarina, Embrapa Suínos e Aves. Então lá a gente consegue ver, né, dentro dessa empresa, a aplicação da pesquisa, da ciência, em prol da nossa atividade agropecuária, né? Lá o foco maior, avicultura e suinocultura, mas a gente tem outras Embrapas espalhadas no Brasil, onde o foco do pesquisador é solucionar problema real, não é nada fora da realidade, né? E é fantástico. Esse trabalho, essa junção, né, do mundo real com a pesquisa, com o ensino, e é bom estar envolvida nesse meio, eu fico muito feliz. Excelente, professora. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Ter vindo aqui bater esse papo maravilhoso. Foi ótimo. Com a gente, né? Foi muita informação, né? Verdadeiras aulas, né? Muito conteúdo, um assunto inédito aqui na nossa bancada. A gente nunca tinha tratado desse assunto. Até porque falta profissionais mesmo. Mas mel é fantástico. Não, fantástico, mas precisa de mais gente, né, nesse mercado aí para movimentar. Então, você que está formando agora em veterinária, agronomia, zootecnia, então dá uma olhada aí que tem muito trabalho aí na área alimentar aí. E tem muito apicultor que carente de suporte técnico, de assistência técnica. Eu tenho um aluno hoje que ele a paixão dele é a apicultura. Chama Rafael, esse aluno, ele vai até para o estágio curricular agora, ele fala, professor, eu estava perdido no curso, e eu me encontrei dentro não a apicultura, porque ele gosta mesmo, é de meliponicultura. Então, assim, encantado, apaixonado, e é uma das áreas de atuação que a gente tem dentro da medicina veterinária, claro, além da clínica, da cirurgia, da reprodução, tem várias áreas, mas essa é mais uma das áreas que é de grande importância, e é a que eu escolhi atuar. Perfeito. Professora, e o Instagram, para o pessoal te seguir lá? Úrsula, Hauecker UNI.
Isso. Hauecker, meu sobrenome. Mas se colocar Úrsula, acho que vocês me encontram fácil. Hauecker? Como que É Hauecker, R-A-U-E-C-K-E-R. R-A-U? E-C-K-E-R. É o sobrenome do meu avô. É alemão? É austríaco. Austríaco. Isso. Mas a gente coloca aqui na certo. descrição Não, do tudo vídeo, bem. aqui da edição. Isso, lá eu publico de vez em quando a minha rotina dentro da indústria. E existem outras pessoas também que são muito envolvidas com a apicultura. Várias empresas dentro do estado de Goiás são muito idôneas, né? Que eu citei Casa do Apicultor, Imperador, mas tem várias outras também que trabalham com apicultura. A gente tem veterinários, a gente tem engenheiros zootecnistas, na verdade, que hoje se dedicam à apicultura e assistência técnica dentro da apicultura. O Senar hoje, ele tem cursos também que são de apicultura básica, apicultura avançada, que são muito legais. Curso online, não, tem muito. É uma área que a gente tem uma grande oferta de informações e de profissionais que são bastante qualificados aí para dar essa formação técnica para quem tem interesse. Mas é muito legal. Perfeito. Moçada, então obrigado pela sua presença aqui em mais um episódio junto com a gente. Na galeria do canal aqui, mais de 400 episódios para você maratonar aí quando você está na academia, pilotando a boleia do caminhão, pilotando a colhedeira, né? Quando você estiver correndo aí na academia, na praça. Escuta aí que tem tudo quanto é assunto que você pensar do agronegócio, né? Estamos aqui com esse podcast já desde 2022. 21? Desde 2021. Que isso, hein, Pedrão? Vai fazer 5 anos já o podcast. Ô, louco, top. Então inscreve no canal aí, pô. Paga nós. Já que eu já acho que deu episódio pra você paga nós inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, esparramando o mundo. Quer saber todas as notícias que acontecem no agronegócio? Acesse www.agro2.com.br, que nossos jornalistas estão lá diariamente publicando tudo que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Fechou? Bora pro próximo!